Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 34. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Irmão Ricardo, cooperador de Araçatuba, está aqui chamando a atenção, muito bem lembrado, pedindo para avisar que tem congregação também, tem CCA em Araçatuba. Depois fala o bairro para nós, irmão Ricardo, mas a gente pede para a Irmandade chamar aí. Eu atendi o culto aí uma vez, faz muitos anos já. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos ver que ele fez uma pegadinha com eles, né? Devolveu na mesma moeda, não deixou passar. Eles sempre, quando do tributo, do grande mandamento, da vinda do Filho de Deus, ele estava sempre sendo questionado, e chegou um dia que ele falou: agora eu vou questionar eles. Isso aconteceu com Jó também, irmãos. Quando ele se lamentava muito, muito contra Deus, ou para Deus, de toda a sua desolação, de toda a miséria, a pobreza, enfim, a doença que ele estava enfrentando. Sempre, os irmãos pegam lá o livro de Jó, vocês vão sempre ver ele se lamentando. Só com exceção do final, que ele foi abençoado, Deus o abençoou, Deus o ajudou. Acho que a irmã está congelando mesmo, Marquinhos. Desliga do lado delas aí, que a irmã está encolhida igual uma coruja aqui. Você sabe que, por incrível que pareça, eu estava começando a ficar com frio. E chegou um momento que Deus começou a perguntar para Jó. Jó se lamentou de todos os seus medos, de todas as suas preocupações. E teve um dia que Deus falou: escuta, onde você estava quando eu pus a terra sobre os seus alicerces? Onde você estava? O que estava fazendo quando eu pendurei o sol no céu e a lua junto das estrelas? Quando eu dei nome para cada uma das estrelas? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Onde você estava quando eu subi a conta dos grãos da areia da praia do mar? Já pensou? A palavra diz que o Senhor conhece quantos tem. E chama as estrelas pelo seu nome. Cada estrela tem um nome, e o Senhor conhece todas elas. Dizendo para Jó: cuidado. Você está diante de uma força que é muito maior do que a tua, que tem domínio sobre ti, que cuida de você. Apenas creia. E se nós pegarmos a história de Jó, que essa sim está escrita em ordem cronológica, pelo menos foi catalogada assim, os irmãos verão que dali para diante a vida de Jó começou a ser restituída. Então, ele também precisava de um aprendizado. Jó era justo diante de Deus, não é o que a palavra diz? Que ele era um homem justo e reto. Mas mesmo sendo um homem justo e reto, ele ainda não tinha conhecido o poder de Deus, irmãos. Tanto não tinha, que ele lamentou, reclamou, amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aquele que crê em Deus, que se converteu ao Senhor,
Ele está pegando fogo no mundo, ele está firme. A palavra diz que nós fomos reputados como ovelha muda ao matadouro. Assim como está a ovelha muda diante daquele que a tosqueia, assim estamos nós diante da nossa prova. Crente não grita, quem berra é bode, crente espera no Senhor. Crente é ovelha. E o Senhor esperou o momento certo para dizer a eles: primeiro, mestre, nós queremos saber, qual é o grande mandamento? Não tem outro, irmão. São dois fatores num grande mandamento. O grande mandamento. Tem outros várias orientações. E tem gente, irmão, que põe o povo para fora da igreja, que condena, que censura, dizendo esse não tem salvação, aquele outro não tem, quando o que o Senhor disse foi exatamente o contrário. A palavra diz que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador, irmão. E amará sempre o pecador que está diante de sua presença. Então ele dizia, o grande mandamento é esse: amará o teu Deus de todo o teu coração. Aqui fala em pensamento, na Bíblia dos irmãos deve estar entendimento. De todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É logo em seguida. Um em detrimento do outro. Você ama a Deus, irmão? Ama, irmão. Então, para amar a Deus, você tem que amar o teu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Se não ama a Deus, não ama o próximo. Se um não ama o próximo, não ama a Deus. Se o próximo é homossexual, eu não amo ele, eu não amo a Deus. Se o próximo não é cristão, eu não amo ele, não amo a Deus. E vice-versa. Se eu sou crente e você tem uma opção sexual diferente e você não me ama, você também não ama a Deus. Está entendendo, irmão? A palavra hoje vem dizer a todos nós que se você quer ganhar salvação, ama a Deus, irmão. Ama a Deus. E ama o teu próximo. Amar o teu próximo é dar lugar na fila, amar o teu próximo é dar passagem na estrada, amar o teu próximo é não roubar a vacina dele, amar o teu próximo é devolver o troco errado que te deram. Glória ao nome do Senhor. Amar o teu próximo é fazer a tua parte diante da sociedade, é não jogar papel no chão, é não poluir o meio ambiente. Amar o teu próximo, irmã, é quando você fritar bife, coxinha, bolinho de chuva, pegar o óleo, pôr numa garrafinha, descartar no lugar certo. Isso é amar o teu próximo. E essa noite Deus está mandando a sua palavra para dizer, tu és o meu próximo, eu te amo, diz o Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu dei meu filho por amor à tua alma. Tem amor maior que esse, irmão? E a palavra diz que poderá haver alguém, não se sabe, pode ser que haja alguém que ousará morrer por alguém que seja bom. Aquele homem é muito bom, eu vou dar minha vida em lugar dele, porque ele é muito bom. Pode ser que haja, que eu duvido e faço pouco. Mas o Senhor morreu pelos maus, irmão. Sem pestanejar. Ele morreu pelos maus. Deus morreu por você sem que você tivesse sequer consciência da existência dele. Você não sabia que Deus existe, mas ele sabia que você existiria um dia. Já estava escrito, já estava no plano de Deus. E o Senhor manda essa palavra essa noite para dizer a nós, não haverá acusação contra a minha igreja. E o ministério que acusa a igreja é amaldiçoado na terra, irmão. O pastor, o padre, seja quem for, foi colocado para abençoar. Eu não quero maldição para a minha vida. Igreja, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, irmão. Eu não posso censurar o que Deus liberou. Eu não posso fazer impuro o que Deus purificou. Você não foi batizado no meu nome. Aleluia. Eu não tenho um livro com teu nome na minha casa. Mas o que fala na minha boca é no nome dele que você foi batizado. E é na casa dele que está o livro com o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Ninguém riscará teu nome do livro da vida. Glória ao nome do Senhor. Ninguém tirará o teu direito de morar no céu, nem você mesmo. Veja, irmão, quantas vezes você quis desistir da tua fé? Você quis, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Eu vou ficar na minha casa, eu vou largar a mão desse negócio de ser crente. Mas, irmão, dentro de você tem um espírito de inquietação que vem da parte de Deus, que não te deixa parar.
uma ânsia, um desejo, chega a ser uma aflição, que Davi dizia: o zelo pela tua casa me devora. Esse zelo, esse cuidado, esse desejo de estar na presença de Deus, não vem de você, irmão, vem de Deus. Glória ao nome do Senhor. Errado, certo. Conheci um irmão Bertinho deve estar aí assistindo o culto, ele conheceu muito mais do que eu, já dorme no Senhor, que terminou seus dias um pouco afastado da igreja. Foi um grande pregador, lá da região de Sorocaba. Mas pelas lutas da vida, pela mão pesada do homem, afastou-se de Deus, terminou seus dias bebendo um pouquinho. Alguns dias estava bêbado, alguns dias dentro de casa, mas sabe quando a pessoa entra naquela depressão? Pois, irmão, mesmo bêbado, falava das coisas de Deus e chorava. Era uma fonte de água, irmão. Podia estar bêbado do jeito que estava, a fonte não parava de jorrar. Era uma fonte de água viva, que não vinha dele, vinha de Deus. Eu tenho certeza no meu coração que Deus guardou o seu servo num bom lugar, irmão. Devido à sua aflição, devido às provas que ele passava. Irmão, é bíblico, aquele que crê em mim, diz o Senhor, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Como pode, irmão Hélio, uma fonte de água viva fazer um homem saltar dessa vida para a vida eterna? Não é uma água que brota numa bica, tem que ser um geyser de água, irmão, glória a Deus, que te empurra para cima, com toda a força, com toda a unção do Espírito de Deus. Irmão, hoje Deus vai fazer nascer uma fonte de água viva em você, irmão. Uma fonte de água viva na tua casa, no teu coração. Essa Santa Ceia vem para fazer uma divisão de águas na tua vida. É te dizer que o Covid está aí, o desemprego está aí, a pressão alta do irmão Samuel está aí. Eles chegaram agora, mas o Senhor já estava aqui, irmão. Dá glória a Deus. O teu Deus não é pego desprevenido, o teu Deus não é pego de surpresa. O Senhor está criando um caminho na tua vida, irmão. Assisti uma das lives esses dias, acho que não era eu que estava atendendo, ou assisti depois, não sei. E vi um irmão agradecendo a Deus, uma irmã agradecendo a Deus, que me chamou muito a atenção. Quero agradecer a Deus, porque depois de não sei quanto tempo, meu esposo estava desempregado, e agora esse mês ele pôde dar o dízimo dele. Ela não agradeceu pelo emprego. Ela agradeceu por poder cumprir o voto dela diante de Deus. O emprego é bom, Senhor, mas sem o emprego eu não posso dizimar na tua casa, ofertar. Olha onde está o coração. Glória ao Senhor. O tesouro dessa mulher não está aqui, irmão. O tesouro dela está lá no céu. Bem-aventurados os que juntam tesouro lá no céu, onde os ladrões não miram nem roubam, e nem a traça nem a ferrugem corrói. Irmão, talvez se virar nós de ponta cabeça aqui, não cai nem o dinheiro da passagem, mas dentro do teu coração aí tem um glória a Deus, não tem, irmã? Aleluia! Tem um espírito de gratidão aí, não tem, irmão? As contas estão atrasadinhas, o nome está sujo, as coisas estão difíceis. Tá, Senhor, estou passando no engenho. Eu sei que você está passando. Eu estou passando contigo. Eu estou passando contigo, eu sei de tudo. Eu sei até do que você não fala. E o Senhor te diz, só que eu sei de uma coisa que você não sabe. Eu sei o dia e a hora que a bênção vai bater na porta da tua casa. Fica do meu lado que eu sei quando ela vai chegar. Alamaia, Jesus, me siga. Eu sei o caminho do sucesso. Eu sei o caminho da bênção. Eu sei o caminho do perdão. Eu sei o caminho da unção. E o Senhor te diz essa noite, receba a virtude do meu Espírito Santo no nome de Jesus. Você, irmão, você, irmã, é uma árvore frondosa. E Deus se usa de você para a sombra de muitos. E agora tem uma fonte na tua boca. Além da tua sombra, eles vão beber da água que eu vou te dar, irmão. Irmão Rodrigo, mas eu não prego. Você não prega, irmão. Mas o dedinho não para, ó. Você encaminha uma mensaginha, você faz uma ligação, você manda uma saudação. Você é um instrumento na minha mão. Eu te amo, diz o Senhor. Irmão, o sentimento que me vem aqui para expressar a irmandade, o Senhor te diz, eu tenho um orgulho tão grande de você. Eu tenho um orgulho tão grande da tua amizade. E eu te digo, amigo, eu sou feliz de ser teu amigo. Você é feliz de ser meu amigo, diz o Senhor. Então, glória a Deus aí, irmã. Senhor, obrigado pela tua amizade. Eu não sou mais teu, tu não és mais meu servo. Não quero você como servo. Quero você como amigo, diz o Senhor. Porque tu sabe dos meus planos.
planos da tua vida, eu te falo tudo o que eu vou fazer com você. Glorifica a Deus. Tu não é mais servo, tu és amigo de Deus, irmão. Será que é bom ser amigo de Deus, irmão? Um ser magnificente, um ser autossuficiente. Dá para mensurar aqui, irmão, a grandeza de Deus? Que forma ele tem? Como é o séquito de Deus? Moisés viu ele pelas costas. E a sarça pegava fogo. Hoje a sarça vai acender dentro do teu coração, meu irmão. E daí a muia, essa aliança lamaia, alaia. A sarça vai acender dentro do teu coração. Tu és um tição que está só fumegando, mas hoje eu vou te dar o soprão do meu Espírito Santo. Irmão, o adversário da tua alma vai se arrepender de ter cruzado o teu caminho. Ele fez uma panela muito grande para você, mas a tampa ele não vai fazer. Ele te fechou de todos os lados. Ele não se alimenta da sua morte, ele se alimenta da sua aflição. E o Senhor te diz essa noite, seja cheio de alegria, em nome de Jesus Cristo. Quando o dia amanhecer amanhã, você dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. E o inferno vai dizer, mas como glória a Deus? Ontem ela estava depressiva. Ontem não queria levantar da cama. Ontem disse que estava reclamando do desemprego. Ontem eu estava reclamando da dor. Como glória a Deus? E você vai dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória o nome do Senhor. Irmãos amados, essa noite haverá uma virada de cativeiro de muitos, irmão. Essa Santa Ceia vai chacoalhar a tua vida, vai chacoalhar a tua casa, vai chacoalhar a CCA. O adversário está esperando acabar com a nossa vida. Não vai, irmão. Não vai não, irmão. E a porta que Deus te abriu, ele pensa que fechou, eu vou fechar para ele a porta. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Deus quer operar, irmão, ninguém impede. Eu vi ele com os meus olhos, falei com ele. Jantei na casa dele. Um irmão que era mendigo, lá na Baixada do Glicério. Embaixo daquele viaduto da Deus e Amor ali, que é o finalzinho da radial, né? Era mendigo, irmão. E se inscreveu no vestibular da FUVEST e passou. E hoje é juiz federal. Era mendigo. E hoje é juiz federal. O teu Deus, desde o esterco, exalta o necessitado e põe para sentar entre os príncipes. Ô princesa, dá um glória a Deus. Ô princesa que está assistindo essa live, levanta a cabeça, senão a tua coroa cai. Glória a Deus. Ô príncipe, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Glória a Deus, glória. O Senhor que disse, ninguém tomará a tua coroa. Não sou eu que estou te pondo uma coroa na cabeça. O teu Senhor te disse que ninguém tomará a tua coroa. Príncipe, princesa, levanta a tua cabeça para a coroa não cair. Dá glória a Deus. Enche o peito de orgulho, levanta bem a tua cabeça, endireita a tua coluna e diz, o meu Redentor vive, e eu vivo por Cristo, e Cristo vive em mim, em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Receba a virtude desta santa palavra sobre a tua vida, receba a glória dessa palavra, receba a visitação de Deus aí na tua casa. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, minha irmã querida. Bendito seja o Senhor. Apenas siga em frente, embaixatriz de Jesus Cristo, anunciador de boas novas. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Olha os títulos que Deus está te dando: amigo, princesa, embaixador, representante do reino, fonte de água viva, árvore que dá abrigo e sombra. Olha do que Deus está te chamando, irmão, dá glória a Deus. O Senhor hoje tirou a noite para te fazer carinho, irmão, para te agradar. Glória ao Senhor. Tu que deveria servir a Ele, e hoje Ele veio te servir de bem, hoje Ele veio te servir de amor, hoje Ele veio te servir de carinho, hoje Ele veio te servir de virtude. Hoje Deus vem levantar a tua moral, hoje Deus vem levantar a tua autoestima, hoje Deus vem te dizer, você não é o pior, você não é o último da fila, você não é um fracassado, você é um vitorioso, uma vitoriosa. Que pensamento ruim é esse, irmão?
Minha irmã, que pensamentos ruins são esses que têm passado na tua mente? Eu sou um fracassado, eu sou um lixo, eu sou um incapaz. Não faz isso que você me entristece, diz o Senhor. Você é a menina dos meus olhos. Eu te criei, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu já sabia teu nome. Eu que dei a cor dos teus olhos, você sabia disso? Glória a Deus. Eu escolhi a cor dos teus olhos, a cor da tua pele, a cor do teu cabelo, o formato do teu rosto, o tom da tua voz, fui eu que escolhi. Você é uma obra de Deus ambulante na terra, irmão. Santa palavra, Marquinho, glória a Deus. Santa palavra de Deus. Alamaia, Alamaia. Hoje o Senhor está apanhando as raposas e as raposinhas, porque a vinha está em flor, e o adversário quer impedir a obra de Deus na tua vida. Pode ficar em paz, eu vou apanhar as raposas que estão na tua lavoura, glória a Deus. Eu vou mandar tirar cada uma delas do teu caminho. Eu não te disse que se você esperasse com paciência, eu entrava com paz na tua casa? Eu não te disse que se você esperasse, eu colocaria as coisas no lugar? Você não está vendo o trabalhar de Deus na tua vida? Continua. Eu estou só começando, diz o Senhor. Eu estou só começando. Eu atendi uma Santa Ceia no Limão, há uns 5 anos atrás, na igreja do bairro do Limão. E na hora do... Você vê como que Deus transforma as coisas. Na hora de servir a Santa Ceia, o irmão cooperador que estava servindo o cálice, derrubou um punhadinho de cálice no chão. A irmã Osana veio mais do que depressa, com um paninho branco limpou, para não deixar ninguém pisar no sangue do Senhor, nem no pão. Limpou, irmãos, e dobrou aquele paninho, deixou em cima da mesa quietinho ali. Fizemos a Santa Ceia. No final do culto, os irmãos foram enterrar o pão, o cálice. E eu fui limpar as mãos e não vi aquele pano. Não vi que era o mesmo pano. Eu tinha atendido a Santa Ceia. Quando abri, irmão, aquele suco que ela tinha limpado, estava igual uma gelatina, coagulada igual sangue. Toda a irmandade viu, de testemunha isso, era o sangue do Senhor, irmão. Você crê que o teu Deus está aqui? Dá glória a Deus, irmão. Irmão Gilberto, fui fazer uma... Eu creio, se vocês não crêem, me permitam crer. Posso crer se vocês não crêem? Eu creio. Foi atender uma Santa Ceia em Passo de los Libres, e na caminhonete quebrou as garrafinhas de suco de uva que ia fazer a Santa Ceia. E não tinham de comprar. E agora, irmão, como faz? Irmão, faz com água. Mas faz. Não deixa, isso na Argentina, divisa com Uruguaiana. Não deixa a irmandade sem Santa Ceia. Faça. Puseram um punhadinho de água num copinho, aqueles copinhos americanos, e dobraram o joelho para orar. E na oração, a glória de Deus passou junto deles, e uma visitação, eles começaram a sentir aquele cheiro de vinho, aquele cheiro de suco de uva, e a glória de Deus junto deles, uns 10, 12 irmãos, quando levantaram da oração, o que aconteceu, não sei, o copo que tinha água, tinha suco de uva, puro, irmão. Puro. Eu creio, irmão Hélio, o meu Deus ainda faz disso para mais, irmão. Ouça bem essa palavra e presta bem atenção. Eu vou transformar a água em vinho na tua vida. Creia, irmã. Você acha que você perdeu alguma coisa? Eu esvaziei a tua mochila para pôr coisa muito maior. Onde você estava, você ia morrer na mesmice. Do jeito que você estava, você ia morrer patinando no barro. Eu arranquei tudo de você para te mostrar que sou eu quem faz tudo na tua vida. Sou eu quem faz tudo na tua vida. Apenas, irmãos, ame a Deus. Teme a Deus. Ama o teu próximo. Não se prenda a doutrina de homem. Não se prenda a placa de igreja. Não se prenda a governo. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa também. E o Senhor te diz, eu quero muito mais de você. Eu espero muito mais de você. Eu quero você pregando. Eu quero você anunciando. Eu quero você batizando. Eu quero você em missão da minha obra. Eu quero muito mais de você. Se aceita, irmão. Será que você poderá dizer essa noite, eis-me aqui, Senhor. Usa do teu servo. Usa da tua serva. Eis-me aqui.
Alaia, Salama, Cantalamanaci, Alamaia. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou à disposição do teu reino. Eu quero mais de ti. Tudo que você me pede, eu te dou. E hoje eu estou te pedindo, eu quero mais de ti. Eu vim aqui te agradar para te dizer, eu quero mais de ti. Eu quero te fazer entrar em águas mais profundas. Aceita, irmã? Aceita, irmão? Não sei vocês, mas eu aceito, Senhor. Ache graça o teu servo em teus olhos, Senhor. Eis-nos aqui diante da tua presença. Espírito de Deus vai cair sobre a tua cabeça agora. O meu espírito cai sobre a tua cabeça agora. Uma unção como a que foi sobre Davi cai sobre ti agora. Ida, Salima, andai. Ela se manifestará na hora certa. O meu espírito toma conta de ti agora. Toma a direção da tua vida agora. A minha glória toma você agora. E onde você está, irmão? Eu estou ouvindo o barulho de casa de gente manifestando a promessa, dando glória a Deus. A mesma glória que está aqui, está aí na tua casa. A atmosfera aqui está diferente, irmão. Uma presença de Deus está aqui junto de nós. E aí na tua casa também. E quando a presença de Deus chega, o demônio corre. Quando a presença de Deus chega, a bebida corre. A briga corre. A droga corre. A traição corre, a miséria corre. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, irmã Cátia. Seja cheio do Espírito Santo, os meninos aí que vão orar pelo pão, pelo cálice, Simão Léo. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Seja cheio do Espírito Santo, minha igreja. Aí na tua casa, seja cheia do Espírito Santo, minha serva. Eu sei que você tem sofrido por alguém que partiu. Eu sei que você tem chorado amargamente as noites que estão sozinha. A tua cama está mais fria, a tua casa está mais quieta. Mas eu sou teu marido, diz o Senhor, eu sou teu Deus. Eu sou teu amigo. Eu sei que a lata está vazia, mas ela vai encher de novo. Eu sei que a carteira está em branco, mas ela vai ser preenchida de novo. Eu sei que a alegria foi embora, mas ela vai voltar de novo. Dá glória a Deus, irmão. Hoje Deus está soltando a sua igreja. A tua prisão acaba hoje. E em lugar anda, Jesus Santo. E no lugar da tua tristeza eu vou te visitar com óleo da alegria. Vou depositar sobre ti o óleo da alegria em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu não serás envergonhado mais. Tu não estarás por baixo mais. Tu não estarás por cauda mais. O tempo da vergonha acaba hoje. O Senhor mudou a conversa. Ele fez os fariseus e os saduceus ficarem envergonhados. Ele fez com que eles se calassem. E o Senhor te diz, eu vou calar o teu adversário. O que você tem para falar, irmão? O que você tem para falar, irmã? O que você tem para falar, irmão? Glória a Deus. Não tenho o que falar, Senhor. Glória a Deus. Não tenho o que falar. Isso que vocês estão vendo aqui, eu atendi esse culto, esse dentre tantos. A irmã Dani assistindo o culto aí. Nós fomos congregar uma vez num lugar chamado Pirassununga. A gente tinha acabado de se conhecer, estava namorando ainda, faz uns dias. Mais de 20 anos. E a igrejinha estava bem cheia. Um irmão cooperador de jovens do Jardim São Paulo de Guarulhos, nosso irmão Edson. Não sei se ainda é cooperador de jovens. Espere em Deus que seja ancião. Um homem de Deus, profeta até o rastro. E eu de pé, no corredor da igreja, não consegui tocar, naquele tempo eu tocava trompete ainda. Estava muito cheio, mas a igrejinha cabe 30 pessoas, bem pequenininho. E aquele culto eu não senti nada, eu não vi nada, eu não vi nada, estava bom para mim. Angustiado, entristecido. Quando ele levantou as mãos para encerrar o culto, eu falei, Senhor,
pelo menos eu vim na tua casa. Estou voltando, parece que eu estou voltando do jeito que eu entrei. Mas tá bom, eu vim na tua casa, não estou desanimado não, à noite eu vou congregar de novo. Era um domingo à tarde. Ele levantou a mão assim, baixou a cabeça. Aí o Senhor tomou ele apontou no meu rosto assim no corredor. Falou, você está dizendo aí mais um culto, está acabando. E você está voltando para casa do jeito que você veio. Olha como que Deus sabe da nossa vida. E você disse, não tem problema, Senhor, à noite eu vou congregar de novo. O Senhor te diz, eu vejo um diamante sobre a tua cabeça. E tem um povo sendo formado, onde você vai presidir sobre eles. Tem almas que você vai batizar. Tem lugares que você vai passar. E quem diria, irmão, passou 20 anos, eu estou aqui, já atendi 170 batismos. E o nome de Deus está sendo glorificado. O meu projeto... O meu projeto começa a ser executado na tua vida agora. Glória a Jesus. O meu plano começa a ser executado na tua vida agora. As minhas ordens começam a ser cumpridas agora a teu respeito. Já falei ao sul, já falei ao norte, não te retenha. Já falei anjo, arcanjo, querubim, serafim, aos espíritos ministradores. Já dei ordem a toda a estrutura celeste por causa da tua oração. Começa hoje, a máquina começa a girar hoje. A locomotiva sai da estação hoje. O avião da tua vitória já está na pista de decolagem. O navio da resposta da tua oração já deu os 3 apitos, já saiu para o mar aberto. Vai chegar aí, irmão. Vai chegar aí, irmã. O dia da vitória está chegando. Como uma noiva, um noivo espera ansioso o dia do casamento. Quando marca a data, os dias vai passando rapidamente. Não dá tempo, a noite não dá tempo, o dia não dá tempo. O Senhor te diz, prepara-te. Está marcada a data. Está marcado a data. Senhor, eu quero saber a data. Tem coisa que não é para saber. Nem o Filho de Deus sabe o dia que volta na terra. Nem o próprio Jesus sabe. Só o Pai. Você quer saber demais? Espera no Senhor. A hora não interessa, importa que você esteja pronto. E quando Ele te disser, meu servo, tu digas como disse o profeta Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia. E Ele te diz, prepara-te que eu vou te chamar na hora que tu menos espera. E eu quero ouvir de ti, eis-me aqui, Senhor. Como um soldado bem ataviado, bem preparado, bem alinhado, com a tua arma preparada, com teu coturno bem amarrado e lustrado, com teu escudo no peito, glória, com teu capacete sobre a cabeça, calçado na preparação do Evangelho, prepara-te, é tempo de vitória na vida da igreja, material e espiritual, é tempo de derramamento da glória de Deus como nunca houve. Avisa o ministério da CCA, avisa as outras denominações, aquele que for sincero aqui diante do povo, não faltará a glória de Deus, irmão. Não faltará a unção de Deus sobre as nossas vidas, amados. E a palavra se cumprirá na vida do povo de Deus. Deus seja louvado.